Maurício, Bruno, excelentes apresentações, muito obrigado. Enquanto as perguntas estão chegando, eu vou abrir com a questão do decreto, né? Você terminou falando da importância de que as decisões políticas sejam tomadas com base em evidências, em estudos e tal. Diante de tudo que vocês colocaram nas suas apresentações, como é que vocês veem esses decretos que buscam flexibilizar o Estatuto do Desarmamento? Vocês acham que existe algum espaço para alguma flexibilização? O Estatuto é rígido demais? Quer dizer, está se flexibilizando demais? Poderia se flexibilizar um pouco menos? Quer dizer, ou tem que deixar do jeito que está perfeito, está ótimo? Como é que vocês veem essas tentativas de, né, rever e mudar o Estatuto do Desarmamento? Eu tenho uma opinião em relação ao desarmamento, é que ele foi uma legislação que não se realizou, porque se você pegar a finalidade do Estatuto, ele tinha a finalidade mesmo de encerrar a possibilidade de comércio, e havia uma expectativa de que o plebiscito um pouco ratificasse isso. Como ele não ratificou, ficou uma situação híbrida, né, e que deu muito poder ao Executivo Federal para poder trocar isso. Eu não gosto da ideia de uma discricionalidade muito grande para que o Poder Executivo possa modular leis com efeito penal. Quando a gente fala de questões penais, o Congresso tem que ser o protagonista dessa decisão. Mas o Estado do Desarmamento acabou deixando que o Executivo Federal possa manipular isso demais. Um exemplo equivalente é como a gente fala da lei de drogas. Não adianta você ter uma lei que criminalize as drogas se você permite que o Executivo possa dizer o que é droga, de maneira, né, digamos, muito mais vertical, com menos controle democrático e muito mais sujeita a flutuações ideológicas. Em relação ao decreto, em especial, existe séria dúvida sobre a sua constitucionalidade, porque ele acaba sendo um decreto que permite uma lei restritiva. Afinal, o Estatuto é do Desarmamento. Mas a flexibilização chega a tal ponto que inclui categorias profissionais como áreas de risco que não tem nenhum risco implícito em si. Por exemplo, diz que os advogados exercem atividade de risco. Assim, na rotina do meu escritório, eu não sei exatamente qual disputa que eu teria que resolver armado, né? Embora, enfim, ou coloca os motoristas de caminhão, né, como categoria em si de risco. Eu acho que parece atender a um público que é a base eleitoral do presidente muito mais do que ter qualquer compromisso. O que mais me impressiona, na verdade, não é tanto o endosso do presidente, que foi eleito com esse discurso e, portanto, está atendendo a demanda das pessoas que o conduziram até o poder, mas é a participação de pessoas que já foram vinculadas ou ao judiciário ou à academia de ratificarem esse tipo de coisa, né? Não sem constrangimento. Quer dizer, a ideia de um decreto tão permissivo, sem um estudo, considerando que existe a possibilidade de provocar não só audiências públicas, consultar a população que vai ser destinatária dessas normas, mas conversar com especialistas, ver as pesquisas que já foram produzidas, parece um esforço mínimo a ser exigido da classe política antes de fazer esse tipo de alteração. Eu tenho expectativa de que instituições como a Defensoria Pública e outras, que fazem uma boa representação das pessoas que são principais vítimas da violência, tendem a mobilizar o judiciário para poder declarar mais de um ponto, ou talvez o decreto inteiro, inconstitucional, entre outros motivos, por usurpação dessa função legislativa do Congresso. Bom, além da questão da inconstitucionalidade que o Maurício falou, eu acho que provavelmente não deva passar, creio que não vai passar, existe a questão do momento para se trabalhar com isso, ou para se discutir isso. O Brasil, em 2017, teve 64 mil homicídios. E desses 64 mil homicídios, 70% dos homicídios foram provocados por arma de fogo. Então, para mim, o Brasil atualmente é o país com maior quantidade de homicídios no mundo. É um país sem guerra civil, sem conflitos religiosos, sem conflitos políticos, sem conflitos étnicos, e mesmo assim é o país que mais mata no mundo, e 70% dessas mortes são provocadas por arma de fogo. Isso é uma coisa que a gente tenta na universidade, a gente tenta chamar a atenção para esse problema, que é um problema político fundamental a ser resolvido. A redução dos homicídios é um dos principais desafios do Brasil nos próximos anos. Então, isso é a pauta da discussão. Agora, a partir dessa discussão e desse problema a ser enfrentado, você flexibiliza a posse de arma de fogo numa situação já dramática, muito relacionado a questões pessoais de identidade, de masculinidade, às vezes a idiosincrasias de alguns políticos e de alguns que estão levantando essa bandeira, e muitas vezes vinculados a interesses econômicos das empresas produtoras de arma, né, que não dialogam absolutamente em nada com os problemas reais de segurança pública e sociais e políticos do Brasil, né? Então chama muita atenção como cai no momento que tem graves problemas, sérios problemas a serem resolvidos, e jogando gasolina nessa fogueira, né, que já está queimando. Diante dessa estatística que você colocou, 64 mil homicídios por ano, né?
esse medo que as pessoas têm, ele é justificado? Quer dizer, existe uma sensação de insegurança muito grande na sociedade, né? É um medo justificado? Eu acho que é impossível julgar o medo das pessoas, né? Eu acho que as pessoas sentem, cada um de acordo com a sua história, com a sua trajetória, do lugar onde vive, e eu acho que é justificável, né? As pessoas sentem medo de viver nas cidades. Agora, qual é a discussão para lidar com esse medo? É uma discussão de um projeto coletivo, é uma discussão de uma política de segurança pública que busque trabalhar com a sensação de segurança nas cidades, inclusive. Então, existem discussões sobre segurança pública em vários países. Aqui em São Paulo, de alguma forma, foi bem sucedida. São Paulo é uma cidade que conseguiu lidar com a questão do medo, me parece de uma forma muito positiva. Desde a questão do... Eu sou da geração shopping center, eu cresci nos anos 80 em São Paulo, então se sentia muito medo de andar nas ruas. Eu acho que isso mudou. Essa geração ocupa as ruas, tem as viradas culturais, as viradas esportivas. Hoje, as pessoas estão andando mais de transporte público do que antigamente. Os shopping centers já estão meio em decadência, o comércio de rua, as vendas em ruas estão muito mais presentes. E essa sensação de convívio com o próximo, ela diminui a sensação de medo e aumenta a sensação de segurança numa cidade. São Paulo, a taxa de roubos é menor que Buenos Aires, por exemplo. E apesar disso, mesmo assim, a gente tem uma sensação de medo grande. Então, às vezes, é preciso desconstruir esse medo também. Né? Pergunta aqui do auditório, vou encaminhar para o Maurício. Não está assinada, mas há um meia-culpa aqui. O meu amigo pagou para ser aprovado na prova da autoescola e eu bebo desde os 16 anos. Mesmo com leis e regras, a desobediência das mesmas é muito provável. O mesmo deve acontecer com as armas, correto? Quer dizer, mesmo que haja regras para tentar tornar o uso da arma seguro, é factível você esperar que essas leis não vão ser sempre obedecidas. E nisso o decreto mais recente ainda pior, porque ele torna essa forma de avaliação, né, os testes psicológicos que têm que ser feitos, é condicionado a instituições que são menores. Né? A ideia do Estatuto do Desarmamento era fazer um sistema integrado, o Sinarme, que controlasse todas as armas, né? Ou seja, que centralizasse, que federalizasse esse controle. O que está acontecendo aqui é uma dispersão dessa permissividade. E se você tem, digamos, se a corrupção se torna mais difícil, se você tiver que entrar num sistema integrado e federal, quando você pulveriza isso, fica cada vez mais fácil. Para fazer uma analogia, para tentar explicar a minha ideia, é muito mais fácil você comprar o antibiótico para o qual você não tem receita na farmácia da esquina, do que uma grande rede farmacêutica que tem o seu sistema informatizado. As duas têm brechas que você pode explorar para ter acesso ilícito a uma substância que está bem regulamentada e cuja aquisição pode configurar crime fora das regras estabelecidas. Mas quando você diminui o controle sobre isso, naturalmente vai ficar mais fácil. E assim, da mesma forma que as drogas ilícitas, né, ninguém vai deixar de consumir uma droga ilícita porque ela é proibida. Se a pessoa quiser ter acesso a uma arma, ela vai conseguir. O que a gente está discutindo é qual que é o efeito reflexo de você ter mais armas lícitas e enquanto permanece um mercado ilícito altamente interessante. A perspectiva que a gente tem é que se chama cifra negra, ou cifra oculta da criminalidade, em relação às armas, aumente bastante. Né? Até porque, ao contrário da condução de veículo automotor, as formas de ocultar a perda, o extravio ou a venda para o mercado ilícito disso são muito maiores, né? Muito mais fáceis. Tem uma pergunta aqui sobre a questão dos massacres, né? Que são muito comuns nos Estados Unidos. A gente teve recentemente o caso aqui em Suzano. Como é que vocês acham, se esse decreto for aprovado, se houver uma flexibilização, um aumento do número de armas na sociedade, vocês imaginam que esse tipo de evento vai se tornar mais frequente aqui também? Existe uma relação direta no caso dos Estados Unidos? O que a gente pode prever a esse respeito? Existem países que também têm uma quantidade de armas por habitantes semelhante ou superior dos Estados Unidos que não tem esses episódios. Parece algo que está muito vinculado hoje à história dos Estados Unidos e certos contextos específicos, principalmente escolas e universidades, né? Embora também tenham tido elementos raciais sempre presentes, elementos religiosos também presentes nesses massacres. A questão é saber, assim, olhando para a sociabilidade brasileira, ela é marcada pela civilidade, pelo respeito à autoridade, às regras de convívio social em geral, ou são relações marcadas por tensão, por conflituosidade? Uma das coisas que eu estava pensando, por exemplo, são as reuniões do condomínio, que infelizmente eu tenho que participar, dão aquela síndrome de Peter Pan, né, a vontade de ser criança, mas vamos dizer que um condomínio vai discutir algo muito importante para o prédio, certo? Algo que vai afetar muito a vida dos moradores.
e um dos sujeitos que está especialmente interessado nisso desce armado para a reunião de condomínio. Porque ele pode ter... Isso não vai afetar aquela decisão, isso não vai modular o comportamento das pessoas que estão ali, você vai antagonizar com ele a questão que te parece de senso. Então, o fato de que mais pessoas estejam armadas e todas possuidoras da sua própria razão e do seu conceito do que é um cidadão de bem, elas não vão achar justo e ter a razão fundada na força se o próprio Estado brasileiro não está muito acostumado a respeitar a legalidade e usa a força de maneira pródiga, certo? O Estado brasileiro é profundamente violento com as pessoas pobres, com as pessoas negras em geral. Isso não nos dá a ideia de que a legalidade é opcional. A gente sabe pelo Estatuto do Desarmamento que é proibido você estar sob efeito de substância psicoativa, por exemplo, efeito de álcool, e estar armado. Então o sujeito chega armado num bar e pede que o balconista lhe sirva uma dose de cachaça. O balconista, consciente da legalidade, querendo atuar conforme o direito, se recusa a servir o sujeito porque sabe que ele não pode estar alcoolizado. Quem vai ter razão nessa situação? O balconista fiel à lei ou o sujeito que acredita que pode exercer o seu direito de beber porque tem uma arma ali? Então, essa perspectiva, sabe, se a gente pensar, isso não vai dar razão às pessoas que têm problemas, disputas. Maior número de armas em casa significa acesso dos jovens à arma, né? Como eu tentei explicar. Eu acho que o caso de Suzano foi bem interessante na forma como aconteceu, para a gente tentar entender como é que a coisa explode, porque, primeiro, havia chans na internet, que é uma novidade também que a gente está começando a acompanhar agora, grupos que falavam sobre mulheres, misóginos, uma série de frustrações ao longo da trajetória de vida, que pensava em bodes expiatórios, responsáveis por ele ser um sujeito frustrado. E era um grupo que passava a conversar e apontar esses culpados e conversar sobre esses culpados no anonimato, conversando de comprar arma, como fazer o massacre, celebrando heróis que já haviam matado outras pessoas. Então é uma cena nova também, que trabalha muito em cima de uma sociedade que muitas vezes tem uma trajetória que se sente frustrada em relação às instituições, ao sistema, né? O sistema oprimiu, o sistema humilhou, e de alguma forma ele quer extravasar e dar uma resposta ao sistema nesse diálogo meio de maluco que acontece numa deep web, por exemplo, numa dark web, e que acabou resultando no que aconteceu. Então, quando você tem mais instrumentos que permitam que isso venha à tona, é sempre preocupante, a gente precisa, de alguma forma, estar atento a esse tipo de conversa. Tem uma coisa interessante que né, o ataque foi filmado, né, pelas câmeras de segurança, e você vê, né, um dos rapazes que ficou perto da saída tentando acertar os alunos que estavam correndo com uma machadinha, né, com faca, com arco e flecha. Né? Mas se ele tivesse com uma arma de fogo, com certeza teria causado mais mortes. Né? Então, me parece um exemplo claro de que o acesso à arma de fogo vai aumentar a letalidade de um ataque desse tipo. Né? Pergunta aqui do auditório também. A pessoa diz, minha casa foi invadida comigo dentro, a polícia levou mais de 1 hora para chegar. Como podemos confiar em um sistema de segurança lento e ineficaz? Os invasores fugiram. Então, acho que isso volta à pergunta da questão do medo. Você não se sente protegido pelo Estado, pela força policial, e isso cria um desejo de ter uma arma para se fazer a sua autodefesa. Né? Como é que você argumenta? Eu acho que isso é trágico. Eu acho que é o pesadelo de qualquer pessoa, ter a casa invadida com a família dentro, com os filhos juntos. Eu acho que talvez seja dos piores pesadelos de se viver numa grande cidade e de estar sujeito a esse tipo de ameaça, esse tipo de covardia. É uma situação inaceitável, é uma situação terrível. Mais uma vez, eu digo, eu tenho família, tenho filhos, e digo pensando qual seria a minha estratégia. Eu não estou sendo hipócrita nem, mas infelizmente é sair, é não reagir e deixar os ladrões irem embora o mais rápido possível. Eu tive a má sorte de ganhar na loteria dessa forma e ser escolhido em um determinado momento, que eles saiam o mais rápido possível. Se eu tivesse uma arma em casa, a chance de acontecer uma tragédia talvez seria maior, né? Então, infelizmente, essas coisas acontecem nas cidades. É difícil realmente a polícia ter uma pronta resposta, e muitas vezes, se ela chegar, também pode causar mais confusão do que a solução. Então, infelizmente, quando uma tragédia dessa acontece, me parece que a melhor coisa é que eles saiam o mais rápido possível. O registro de uma experiência traumática dessa tem que voltar ao contexto em que ele acontece. Então, vamos ver. Você teve a casa invadida, certo? Qual foi o teu estado emocional nesse instante? Você pode assegurar que você teria a parcimônia, a tranquilidade necessária, não só para ir até onde essa arma estava bem guardada, como manda a lei, mas para poder manuseá-la de maneira... Quanto treinamento está envolvido
para poder ter a tranquilidade de usar uma arma de fogo, se diz invadida, imagina que não foi por uma só pessoa, talvez por duas, o que já te coloca em posição de desvantagem, supondo as duas armadas, e, portanto, qualquer pessoa mesmo treinada com arma de fogo diante de duas se rende, quer dizer, como que você conseguiria nivelar essa situação? O que eu quero mostrar aqui juridicamente, e aí, claro, existe uma distância entre o pensamento lógico teórico e como essas coisas acontecem, é o seguinte: quem tem uma arma de fogo tem mais restrições ao direito à legítima defesa. Do ponto de vista jurídico, isso é claro. Porque se eu vou reagir com as próprias mãos, com uma faca, com um instrumento, né, com uma arma branca, o meu espaço de legítima defesa é maior. Se eu tenho uma arma, existem obrigações adicionais na legítima defesa, que a gente chama de limitações ético-sociais. O que dizem elas? Que você teria primeiro que informar a pessoa que está armado, é o que a gente espera da polícia, por exemplo, né? Se a polícia vai dizer, escute, nós estamos armados, você... Teve um episódio recente em São Paulo, que envolveu um restaurante, né, em que aparentemente um funcionário de lá perdeu o controle, começou a realizar uma série de atos violentos, e a polícia chegou e rapidamente a polícia, né, matou o sujeito. O que você esperaria da polícia? Que primeiro a polícia cancelasse o acesso, depois que ela empregasse uma defesa não agressiva, depois que ela recrutasse alguém mais especializado para mediar aquela situação de conflito. A última coisa que você espera da polícia é que ela use arma de fogo. Porque a polícia tem treinamento, a diferença da maior parte de nós, para reagir a essas situações, a esse escalonamento, com um cuidado maior. Então, a ideia de que a invasão não teria acontecido, ou que tudo teria saído bem, e heroicamente, talvez tivesse evitado esse episódio, talvez seja uma ilusão que a gente tem, que permite que a gente viva o dia seguinte na expectativa de que, sabe, eu só não fiz mais porque eu não pude, porque eu estava amarrado pelo Estado. É como se você confiasse que o fato de ter arma naquela circunstância salvaria o episódio. Como diz o Bruno, é muito mais provável que tivesse acontecido o oposto. E você acabasse levando um tiro no peito, porque além dele ter o fator surpresa e a superioridade, né, talvez numérica no caso, não sei porque eu não conheço o contexto específico, você provavelmente não teria feito uma boa ação com uma arma de fogo. Tanto é que os policiais, né, frequentemente têm as suas armas subtraídas em situações de conflito. Né? O próprio presidente, que andava armado, teve a sua arma subtraída. Quer dizer, não é exatamente um exemplo, né, de segurança. Mas se puder explicar um pouco isso, que os policiais morrem numa taxa muito maior em casos de latrocínio do que... Isso, você está se referindo a policiais fora de serviço, né? O cara está paisana, passeando com a família, mas está armado por ser policial, é assaltado e o policial que é treinado para usar aquela arma não consegue se defender, acaba morrendo também. Vê a possibilidade de reagir, mas está sempre em situação de desvantagem, está sempre um passo atrás. É um movimento brusco para receber um tiro, né? Então, isso existe policiais que conseguem, mas nessa probabilidade, a chance de você fazer um movimento brusco e a pessoa simplesmente apertar o gatilho é maior, né? Teve um caso recente também, outro filmado também por câmera de segurança na porta de uma escola, né, que tinha, não sei se era uma delegada ou uma policial, mas enfim, uma oficial da polícia. Um bandido se aproximou e ela tirou a arma da bolsa e matou o bandido que estava roubando as pessoas ali, né? E aí eu lembro que eu estava até na redação, estava no Estadão, e o pessoal achou ótimo, falou, olha aí, pô, ela fez justiça, salvou as pessoas, né? Como é que você interpreta um caso desse? Quer dizer, assim, é uma sensação ambígua, porque você vê um ladrão e assim, vou ser sincero, como indivíduo, assim, é uma covardia um ladrão na frente de uma escola com crianças, é uma coisa revoltante, por um lado. Mas eu fico abalado vendo alguém sendo morto. Assim, eu acho terrível. É uma cena que eu não consigo ver, eu não gosto de ver. Então, eu também não tendo a vibrar com uma situação como essa. Mas eu acho completamente compreensível a reação da Cabo, né? Eu acho que ela se arriscou. Eu acho que existem discussões legais que aí, poderia ter resultado num tiroteio, poderia ter pensado no uso progressivo, tudo mais. Mas naquela circunstância, ela agiu daquela forma. Eu acho que vai implicar discussões jurídicas. Ela vai ser provavelmente julgada a respeito. Mas eu entendo a situação de tensão. Eu entendo também que ela botou a própria vida em risco para salvar um coletivo lá, crianças, mulheres que estavam na... É uma situação difícil de se posicionar.
Sabe, nesse caso, eu discordo do Bruno. Acho que ela estava numa clara situação de legítima defesa de terceiros, até porque daí é muito difícil, né? Uma coisa que você pode ilustrar com um exemplo isso, né? Mas ali, se você tem um assaltante armado constrangendo crianças, assaltando na porta de uma escola, você tem uma agressão injusta, atual, em curso, que autoriza o uso moderado dos meios necessários para repelir essa agressão. O uso de arma de fogo é um meio necessário e o uso foi moderado, no sentido de que não houve um excesso praticado nem antes nem depois, mas uma resposta necessária para neutralizar aquela ação. E também duvido, e não deve ter acontecido, embora não tenha pesquisado, que ela tenha sido processada por isso. Porque a regra é que quando a polícia mata dentro de uma situação justificada ou não, isso se arquiva. Né? Então, assim, a posição do Ministério Público, do controle da letalidade da polícia, é mínima. A gente sabe que a gente vai discutir isso num evento próximo, mas assim, a posição que o Ministério Público tem para tentar judicializar esses processos não acontece. Se o Ministério Público é pródigo em arquivar casos em que aí sim a resistência de uma legítima defesa é absolutamente contestável, nesse caso que me parece bastante claro, acho que não teria nenhum problema em utilizando aí, enfim, uma variação do conceito analítico de fato punível dentro da teoria do direito penal, de poder arquivar isso sem maiores problemas. Então, ótimo. Fecho com ele, eu só não consigo vibrar com essa situação. Não, claro, isso é outra coisa. Comemorar, né? Tá. Vocês dois mencionaram um dos grandes riscos associados à flexibilização do acesso às armas é que essas armas acabam caindo na mão dos criminosos, né? Mas quando você liga a televisão, você vê quase todo dia cenas de traficantes andando com um fuzil na mão. Quer dizer, a impressão é de que os criminosos já estão armados, né? E tanto o argumento de quem defende a flexibilização é que os criminosos estão armados, a gente também precisa estar para estar em pé de igualdade, né? Quer dizer, como é que a gente contra-argumenta isso? Os caras já estão de fuzil na mão e a gente está sem nada. Né? Eles vão estar com fuzil e mais algumas pistolas, né? Eles vão aumentar o arsenal deles, né? Não vão diminuir. Inclusive, se a gente discutir, e se for verdade, né? Porque isso, assim, parece que eles não previram que o decreto fosse alcançar um tipo de fuzil vendido pela Taurus no Brasil, né? Quer dizer, se era ou não possível essa venda, já uma lista de pessoas que estão para comprar. Eventualmente, se algum cliente meu aparecesse no escritório hoje e perguntasse com o desejo de comprar uma arma, né, de calibre superior, com mais potência, eu diria para não fazer isso a essa altura. Por quê? Porque como esse decreto é muito frágil e ele vai ser obrigado a se registrar no sistema de armas, se o decreto voltar atrás, ele vai ter que ser o primeiro a entregar isso, perdendo dinheiro, né, e se colocando numa situação, se aquele rifle desaparecer, se aquela arma desaparecer, isso pode ser responsabilizado a ele se for demonstrado uma cadeia causal na qual ele não teve cuidado suficiente. Então, assim, vai ter mais armas. Né? A primeira questão é saber como é que esse fuzil chegou à mão desse sujeito que é um varejista da droga ilícita. Né? Quem que vendeu isso? A origem das armas ilegais, em boa medida, é uma origem que passa por sistemas legais, ainda que de maneira ilegal. Quer dizer, esses mecanismos de importação disso envolvem agentes públicos, envolvem autoridades, envolvem controle aduaneiro. Então, eu não vejo como... Assim, vai agravar o problema, não vai viabilizar. E aí, o que você vai fazer? Diante de um sujeito armado com fuzil, você vai tirar a sua pistola para poder reagir. Esse sujeito, primeiro que... Aí também é a representação da violência versus a violência real. Né? Não é esse sujeito de fuzil que está realizando o assalto propriamente, né? Talvez em alguns contextos, mas não via de regra. Né? Isso é feito com pistolas que possam ser ocultadas de maneira mais fácil. E também essa representação estereotipada do traficante com fuzil. Aí a gente vai entrar naquela lógica que é própria da sociologia, do interacionismo simbólico. Né? Imagens representadas como reais produzem efeitos reais. Enquanto eu vendo a ideia de uma pobreza armada e letal, eu justifico uma guerra, né, de morticínio estatal contra elas, como se fosse eliminar essa ameaça. Não vejo de nenhuma maneira o fato de que as pessoas possam se armar do lado de cá possa contribuir para diminuir o problema do lado de lá. E eu acho que a traficante armado com fuzil é uma imagem anos 90, Rio de Janeiro, muito clara dos anos 90, que era um período muito atípico, época de invasões e disputas entre duas facções no Rio, três facções, Comando Vermelho, terceiro Comando ADA, que tinha uma tensão no mercado e por causa disso muitas vezes havia invasões de morros e tudo mais. Agora a situação se transformou, os traficantes, principalmente no caso do tráfico de drogas, estão muito mais pragmáticos e estratégicos, porque arma custa e guerra custa também. São Paulo hoje é o principal mercado produtor e distribuidor de drogas do Brasil.
principal mercado consumidor da América Latina, fica atrás praticamente apenas dos Estados Unidos, e é o estado menos violento do Brasil. Então, aqui a gente tem traficantes que vendem, produzem, ganham muito dinheiro, só que não usam a violência. Hoje, inclusive, nas biqueiras, a venda é feita sem armas, porque um flagrante da polícia pode produzir custos e prisão. Então, foi se mudando também e profissionalizando a cena do tráfico em São Paulo. Então, também, essa ideia de que o crime porta grandes armas e de que o traficante necessariamente é um grande predador, também é uma forma de se trabalhar com esse medo, de se trabalhar com grandes estereótipos para se justificar um caveirão, um grande equipamento, um tiro de helicóptero, uma forma de ação mais ostensiva, que na verdade trabalha muito mais com o imaginário e com o medo das pessoas, né? Certo. Pessoal, nosso tempo está se esgotando aqui, então vou só mandar uma pergunta final. Se vocês puderem sintetizar os seus argumentos, né, para qual a recomendação que você dá para uma pessoa que está pensando em obter uma arma porque se sente insegura e acha que vai estar mais segura com uma arma, né? Sintetizando, qual que é a sua recomendação? Para a pessoa mais querida, familiar, qualquer um, obviamente não tem uma arma. Você vai trazer riscos para você, para quem mora com você, não vai servir para muita coisa. A não ser que seja o meu primo que luta jiu-jitsu, faz academia e sai, enfim, que tem uma questão com a masculinidade, com a identidade, eu não vou ter muito o que opinar na vida dele ou na forma dele enxergar a vida, ou enxergar as coisas. Mas uma pessoa razoável, comum, mais ou menos parecida, na média, e que está pensando em segurança, que imagina que a arma possa trazer segurança, eu vou falar, não compre uma arma, você vai aumentar seus riscos com uma arma dentro de casa. Eu desconfiaria do próprio caráter, da própria personalidade de cada um, né? Quer dizer, você tem uma arma no porta-luvas, né? E você acha que você tem ela para se defender de um roubo no farol em São Paulo. Mas, de repente, alguém bate no seu carro de maneira absolutamente vulgar e imprudente e você se converte do cidadão de bem que usava a arma para se proteger num louco que aponta a arma para o outro motorista exigindo o direito de ter o seu carro reparado. Quer dizer, vocês confiam assim tanto na personalidade, no caráter, no signo de vocês, que é afável, que é bondoso? Eu tenho dúvidas sobre os meus próprios demônios. Eu acho que uma arma por perto pode despertar o que tem de pior em mim, e de maneira irreversível. O que a gente viu é que a estatística vinculada à arma lícita implica que a vítima mais provável é alguém que você ama, respeita e conhece. E o motivo desse altercado, dessa disputa, vão ser questões de afeto, questões de sentimento, dinheiro e problemas domésticos comezinhos, pequenos. Então você vai matar uma pessoa que você ama, conhece ou respeita por um motivo fútil. Isso vai te transformar de um cidadão de bem num homicida qualificado, que é um crime hediondo. Então, a primeira coisa é fazer um checklist, né, da própria confiança que você tem na sua reação. Os dois grupos que eu mais amo na minha vida são a minha família e os meus alunos, né? Meus alunos não podem vir armados mesmo, porque a polêmica da sala de aula poderia despertar algum tipo de reação. Em relação aos meus familiares, é só ver nossos almoços de domingo para saber que uma arma ali é um grande risco. É um grande risco. Tá certo. Gente, muito obrigado aí pela presença de todos, pelas perguntas. Desculpe não ter conseguido colocar todas aqui para os nossos convidados. Fica o convite aqui para vocês acessarem as nossas redes sociais, acompanharem os Pitocos no YouTube, no Facebook. E o vídeo desse evento vai estar disponível até o fim dessa semana. Por favor, compartilhem, mandem para os seus amigos, familiares, etc., para disseminar essa informação o máximo possível. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado. Maurício.